Em Colônia, na frente da universidade. Então, era bem voltado para um público de universidade. É, mais parecida com essa situação. É. Ou frequenta o almoço. Foi durante um almoço. Foi variado, é. Foi variado porque, né, tinha tanto classe média que vai lá para o almoço quanto as moradoras, né? Alguém mais? Eu queria perguntar duas coisas. Uma eu queria que você contasse mais como é que foi essa tradução do Empresto Meus Olhos, como foi a conversa com o Ivan, porque eu tenho a sensação de que ele é uma outra coisa agora, de que ele é a narração, a descrição do que é o trabalho, não é o trabalho, né? Você conta... Relato. Você relata o que é, você descreve o que é o trabalho, mas tem a coisa das imagens. Eu acho que ele virou uma outra coisa. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi esse processo com o Ivan. E a outra, para mim, as 3 fotos de Taparica fazem um pouco de ruído para mim. E eu queria saber como é que você entende elas em relação ao resto. Porque, para mim, elas não acabam se assentar. O resto, eu sinto que está muito coeso. E elas... Essa eu vou deixar para você, porque foi sem nenhum pudor, de novo, de assumir o que é, sabe, as conversas da gente. Lógico que foi uma aceitação, mas foi uma escolha, posso dizer assim, da Gal. Você pode falar sobre ela? A Ana falou que ela tinha feito na residência. Aí eu acho que tu pode falar. Fala só o que tu fez e aí eu continuo. Na verdade, essas fotos são da residência de Taparica, na residência em Sacatar, e elas têm um nome que, para a Gal, lembra a ideia da instrução, porque uma é para fazer-se ar e a outra é para fazer-se mar. É como se eu estivesse dando isso, você quer se fazer ar? Daí está lá naquela rede, ou essa rede é isso, para se fazer mar, uma gaiola vazia que fica se enchendo d'água conforme a maré sobe e desce. Né? Então é isso, já dá para sacar. Bom, aí, assim, bem obviamente, a conversa começa a partir de trabalhos que são instruções. E, na verdade, era uma vontade de ver eles acontecendo de outra maneira. Então, é uma tradução mesmo. Eu entendo que curadoria, quando ela é muito coesa, tem algum problema. Eu acho que uma homogeneidade ela é ruim. Então, não que esse pensamento de visualidade tenha que se impor, mas eu acho que, por exemplo, quando vocês olham para a sala, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma topografia diferente. Tem trabalho no chão, tem trabalho que começa em cima e desce, tem trabalho que está no eixo do olho, tem trabalho que, por exemplo, atravessa outros trabalhos e tudo bem, tem trabalho que você vai ter que ter um certo cuidado para não pisar. Então, essa topografia, né, essa intensidade que vai se alternando visualmente, é também interessante, não sei se é a melhor palavra, mas para os conteúdos que se pode acessar da exposição. Os trabalhos da Ana, nos trabalhos da Ana, os títulos, eles fornecem camadas importantes de acesso. Acho que isso é importante ressaltar também. E a gente, embora não goste muito do mapinha de sala, né, com as legendas, eu posso pegar só para... Então, nas legendas, nas fichas técnicas, quase todos os trabalhos, eles têm uma ficha técnica expandida, meio dizendo de onde eles vêm e como eles acontecem agora. Acho que isso é importante, não é essencial, não é para ser uma bula, não é para ser uma explicação, mas é mais uma camada sim. E acho interessante que você tenha pensado numa não coesão e num ruído, porque ele está ali para isso mesmo.
né? A outra coisa é assim, é uma exposição que quando a gente olha, a palavra tem um peso grande, né? Então, também do ponto de vista da cor, quando você olha, isso também traz um esvaziamento, né? Mas se você olha para o espaço, ele está cheio. E a palavra cansa, como diz a Ana, né? Acho que também aquele ponto azul ali, ele é importante como um certo descanso, é uma linha do horizonte que se apresenta. E de uma maneira talvez até meio inocente, eu olho para essas imagens e quando eu penso nos títulos dela, eu não me reporto para lá. Eu acho que não é sobre isso o trabalho da Ana, mas é sobre a gente pensar o lugar que a gente está que é tão diferente daquele. Talvez seja até mais interessante, né, de pensar. E na parede, eu acho que quando a gente pensa em instruções, a gente está sempre pensando numa sugestão de movimento, numa sugestão de ação, numa sugestão de algo pode acontecer. Não necessariamente o seu corpo precisa evoluir e transformar isso numa ação efetiva na rua. Mas a própria percepção e a experiência de estar junto, acho que já é um acontecimento. Não sei se explica. Mas era com essa vontade. Você leu as fichas técnicas? Acho que é interessante, porque aí acho que algo acontece quando, literalmente, quando as fichas técnicas e os títulos são acrescentados à experiência dos trabalhos. E uma coisa também que eu nunca gostei de mapa de exposição. Sempre falei, ai não, mapa na exposição, que saco, sabe? Mas aqui não tinha como pôr legenda. Seria uma interferência muito grande, ainda mais que a gente queria legendas expandidas. Um texto em tudo quanto é lado, né? E aí, então, vou para o Empresto Meus Olhos, também foi uma provocação da Gal, de como que a gente vai traduzir, ela falava, como que esse trabalho pode ir para lá, sem ir as caixinhas, sem, né? Então, um filme, pode ser, mas sem que seja literal. Então, eu cheguei a usar algumas imagens que eu entreguei para as pessoas, para quem eu emprestei os olhos, mas a maioria, 90 e tantos % do filme são imagens feitas esse ano. Então, como eu sabia que eu ia encontrar o Ivan, e eu confio muito no olhar que ele tem como cineasta, né, e como editor, eu tinha eu quis botar muito na mão dele, sabe? Eu filmei também. Já. Isso, e primeiro eu escrevi o texto, aí mandei para a Gal, a gente trocou ideia, uma espécie de uma carta contando, um relato contando, que eu sempre percebo que quando eu falo desse trabalho, então do mesmo jeito que eu falo, eu tentei falar no texto, de uma maneira bem fluida, né? E aí troquei com a Gal umas ideias, explica melhor esse trabalho aqui, explica isso, aquilo. E aí o texto acabou nascendo, mandei para o Ivan, ele também deu palpite. E eu falei, olha, filho, a partir de agora você começa a pensar que imagens que dá para a gente trazer para esse texto, né? E eu também vou começar a pensar. E como a gente se encontrou lá em Portugal, e ele já levou a câmera para a gente já fazer. Então foi assim, sabe? Foi construindo. E é a experiência dele mesmo. Eu acho que aparece muito. Esse filme é um filme que tem muito dedo do Ivan, sabe? Porque essa parte agora que está passando, que é o circular, ele ficou por muito. Tudo que ele via que estava girando, ele ficou filmando, né? E fez um acúmulo. Tem muito material. A gente tem horas e horas de material para chegar nesses 8 minutos. Então é isso. Era a performance, que era a mesma performance que eu tinha feito com outra pessoa, e tinha imagens de trabalhos, mas eu sinto que lá tinha também uma voz da Kika. Tem. Ui! Total. Os dois filmes são muito parceria. Eu me sinto completamente incapaz
de fazer uma boa filmagem. Isso ficou muito claro para mim, que tudo que eu filmei deu para aproveitar muito pouco, tudo que o Ivan filmou aproveitou tudo, sabe? Eu acho que é uma questão de aprender mesmo a fazer isso, sabe? É um olhar que nem a gente tem com a fotografia. Eu não tive, não aprendi a filmar, e isso faz toda a diferença. Isso. Nos dois, o roteiro foi o texto, e o texto é meu, tanto no da Kika quanto nesse, né? Mas eu acho que, na verdade, acaba que é um roteiro que eu faço. Mas aí, traduzir o roteiro para imagens, eu preciso dessa ajuda de quem é competente para isso, de quem estudou cinema. Eu sinto muito isso, que a formação em cinema é muito importante. Talvez, não sei, os outros artistas que estão aqui falem outra coisa, mas eu sinto que faz falta, para mim, uma formação em cinema. Acho que também uma coisa que a gente pode ressaltar é que não é um vídeo sobre um trabalho. Ele tem uma autonomia de trabalho, né? Ele tem uma outra instância de tempo que se vale de um acúmulo de registros, de um acúmulo de tempos, mas ele é um trabalho em si, né? Ele tem um status emancipado, assim, né? Acho que é importante ressaltar também. Acho que como a projeção também, né? Ela acabou ficando uma compilação de frases das ruas que acaba... Mas tem, né, tem nome, tem uma coisa autônoma nela, né? Que é diferente do tricô, né? Que, por sinal, a minha montagem não deu certo, ele já caiu 2 vezes, eu vou tomar uma providência. E o tricô é diferente, né? Ele está ali como um resíduo, exatamente, né? Ele é resíduo e, na verdade, ele guarda, né? Como diz a Cláudia França no texto que está no meu livro também, ele guarda todas as histórias de amor que eu escutei durante esse tempo todo em 9 países diferentes. Então, elas estão guardadas ali, simbolicamente, né? Por isso, para mim, nele tem um texto, e naquelas 3 era a única que não tem. Mas o texto que está nelas é o título. E como diz a Gal, o título vem primeiro, como eu falei para a Tânia lá no 397, né? Eu sei o título que eu quero primeiro, para depois saber se vai virar desenho, fotografia, ação de rua ou filme. O texto virou roteiro dos filmes e o título aqui da exposição, a Gal falou que veio Então, eu cismei que foi ela que falou essa frase, depois eu fui procurar e não achei. Mas que a partir da frase... Ah, sim. Sim. Até porque eu gostei muito da ideia da Gal de que nós estamos trazendo as obras no tempo também, né? Esse tempo que está aqui também é um tempo expandido, né? Desde que a linha de sonhos, que eu acho que também foi uma tradução super feliz para o Troco Sonhos, porque apesar que já existe um filme com ele, né? Mas que eu queria fazer outro. E aí essa linha que percorre tudo e entra nos outros trabalhos, na verdade a Gal sugeriu que entrasse em tudo aqui, daí nas mulheres eu não deixei, falei, não, elas não, vai interferir demais, daí eu já achei que a gente podia, daí nós concordamos em parar ali, e eu acho que ficou muito bom. E tem o Scoot que está lá fora também, que fica tocando 10 horas por dia para os funcionários, não deve ser tão agradável, mas um dos funcionários veio me falar assim, nossa, você achou um bom jeito de chamar o pessoal para vir ver a exposição, né? Porque fica lá fora gritando, as pessoas vêm ver o que é aquilo, né? Acho que a gente tem que acabar, né, Sandra? Já passamos da nossa hora, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ah, olha, as datas estão aqui, hoje não vai dar tempo. Ah, você não viu? Isso, do it yourself. Você é capaz, né? Depois que eu percebi, isso me incomodava antigamente, sabe? Quando as primeiras vezes que eu vi que as pessoas estavam fazendo Troco Sonhos, escuto histórias de amor, tudo igualzinho, 2 cadeirinhas, tricô vermelho, eu falava, gente, mas é que nem pegar uma tese de mestrado e falar assim, nossa, adorei seu trabalho, viu, copiei e estou fazendo o que é meu. Depois eu falei, não é. Eu fui entendendo que não é, sabe? Que as ideias é uma ideia, e a ideia está no mundo, né? E aí surgiu essa ideia de fazer o manual de instruções e abrir. E está no livro também, né? Dentro do livro ele está como manual mesmo. Mas a outra identidade vai ser feito durante várias semanas aqui, assim que eu
acabar a montagem do Marco Antônio Vilaça, eu venho para cá. Aí eu vou fazer aqui durante todas as terças-feiras, a partir de 17 de setembro. Aí vão estar aí, o carrinho vai estar na rua, lá embaixo. E quem quiser uma outra identidade, vem aí. E vai ter outras ativações aqui do espaço, tá, gente? Eu vou avisando. Obrigada. Então é isso, podemos fechar? Mais uma vez, obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada.